Hello, Munamu! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Iniciando a semana e com ela vim trazer uma curiosidade sobre mim e, consequentemente, um assunto que poucos conhecem. Vocês sabem o que é a fantasia? Isso mesmo que vocês ouviram, a fantasia. Não é fantasia como uma história ou conto. É uma palavra só e tem um significado bem diferente do que a maioria imagina. Bom, vamos ao conceito desse diacho de nome? A fantasia é uma condição em que uma pessoa não consegue visualizar imagens mentais. Ou seja, ela não vê cenas, rostos ou lugares na sua mente. Para o episódio de hoje, eu trouxe alguns pontos interessantes com base em estudos recentes. Também conhecida como imaginação cega ou mente cega, a fantasia impede a criação de imagens mentais, algo que para muitos é natural, como visualizar uma maçã, uma caneca ou uma cachoeira ao serem mencionadas. Cerca de 1% a 3% da população vive essa realidade. Estudos sugerem que isso pode ser causado por uma desconexão entre as partes do cérebro que processam e integram imagens visuais. Curiosamente, a maioria das pessoas com a fantasia consegue sonhar com imagens visuais, mas tem dificuldade em acessá-las de forma voluntária quando estão acordadas. Além disso, a fantasia não afeta apenas a imaginação visual. Ela também pode estar associada a dificuldades em lembrar de memórias autobiográficas, que geralmente são formadas com base em imagens mentais. Porém, muitos desenvolvem formas alternativas, de lidar com essa condição, como usar descrições verbais detalhadas ou confiar em fotos para substituir a visualização mental. Sabiam que o fenômeno já foi descrito há mais de 140 anos? Sim, eu também fiquei chocada. Mas o termo afantasia foi oficializado apenas em 2015. Neurocientistas têm mostrado que a fantasia não é um distúrbio, é apenas uma maneira diferente de experimentar o mundo. Estudos indicam que as conexões entre as regiões cerebrais envolvidas na visão, memória, tomada de decisão, elas podem explicar essa diferença. Existe até um teste chamado Questionário de Vivacidade de Imagens Visuais, criado em 1973 para estudar a força das imagens mentais. Esse teste ele pode ajudar a descobrir o grau, digamos assim, da vivacidade das imagens mentais. Uma pesquisadora em neurociência cognitiva chamada Rebecca Keogh, eu não sei se é assim que pronuncia, então eu vou pedir perdão para vocês, mas eu realmente não imagino como deva ser essa pronúncia, tá? Mas ela comentou que todos nós podemos estar experimentando a mesma coisa, só que descrevendo de maneiras diferentes. E essa reflexão é bem interessante, Para confirmar a fantasia, ela fez alguns testes que mostraram que não é só uma diferença no relato, mas na própria experiência. Inclusive, esse questionário eu fiz e ele deu deu um grauzinho antes de a fantasia, que eu não vou me lembrar agora o nome, acho que era hipofantasia, se eu não me engano. Bom, na minha experiência, como eu compenso essa condição no dia a dia, é tudo na base do verbal. Por exemplo, eu ando de moto. Eu não uso o GPS enquanto eu dirijo, até porque eu não tenho aquele negocinho que tu coloca o celular, sabe? Então, eu não tenho. Então, assim, antes de sair, eu olho no mapa, eu olho em casa, ou enfim, no local que eu estou, para onde eu vou, eu olho ele no mapa, eu traço a rota, decoro os pontos de referência, tipo, no ponto 1 eu vou reto até não poder mais, quando pode acontecer assim, Mas dando um exemplo. Aí eu viro à esquerda, primeira à direita, terceira à esquerda, e assim eu vou indo. E eu consigo, tá? Me dou super bem assim.
E assim vai, tá? Então, até chegar ao destino. Às vezes eu até faço cantarolando, tipo uma musiquinha, assim, pra lembrar melhor, porque eu não tenho como visualizar o caminho, né? E eu não consigo ver o mapa e achar que aquele mapa vai ficar na minha cabeça, sabe? Tipo, eu vou lembrar daquele trajeto ali e ter essa visualização do mapa, né? Não consigo. Outra coisa, que é em relação aos livros. Eu sempre adorei ler, mas eu nunca consegui formar uma imagem mental dos personagens, mesmo com as descrições detalhadas, tá? Então, por exemplo, se um personagem é descrito como moreno, de olhos castanhos, cabelos cacheados, eu até penso nas características, mas sempre no verbal, nunca com uma imagem visual. E eu achava que isso era normal, tá? Que todo mundo era assim. Tanto que, quando criança, eu preferia sempre ler gibis, como os da Turma da Mônica, por exemplo, porque tinha os desenhos para me ajudar a ver os personagens. E aquela coisa de imagine uma maçã, ou imagine você num jardim de flores. Eu odeio, odeio. Eu não consigo imaginar. Só pensar no conceito. Então fica tudo preto, não adianta. Às vezes, quando a pessoa fala, imagina, né, como eu citei ali, você num jardim de flores. Eu não consigo me imaginar num jardim de flores, mas se eu já vi uma foto de um jardim de flores, eu meio que vou conseguir visualizar entre aspas, porque eu não consigo visualizar. É difícil até para explicar para vocês, mas conhecendo uma foto, né, ou enfim, um jardim de flores, não consigo visualizar, mas eu sei que tá lá, eu sei que existe, entendeu? É uma loucura sem fim. Agora eu vou contar uma situação engraçada, tá? Uma vez eu fui jogar RPG na taverna. A taverna fica, se eu não me engano, ali na Trindade, que é aqui em Floripa. Eu fui lá com meu namorado e um grupo de amigos. E, gente, a dificuldade foi gigante. Na época eu nem sabia ainda sobre a fantasia. E ficava me questionando, sabe? Como que é tão fácil para eles criarem um local, lembrar o que aconteceu, sabe como cada um é. Eles conseguiam imaginar a cena rapidamente, enquanto eu estava ali totalmente perdida, né? Tava assim, ó, na carrocinha. Outro ponto interessante é que muitas pessoas com a fantasia desenvolvem estratégias para compensar. Então, algumas tiram muitas fotos para relembrar e reviver memórias através de imagens. Deve ser por isso que a memória do meu celular vive cheia, né? E outras compensam com descrições verbais, detalhadas, ou referências visuais externas, né, como fotos e diagramas. E para finalizar, eu acho importante que se fale mais sobre a fantasia, né? Especialmente para pais e educadores, pensando na minha própria experiência, né? Porque isso pode ajudar a identificar sinais mais cedo e a oferecer apoio. A fantasia não é uma doença, mas ele também não tem tratamento. Então, assim, muitas crianças, elas só percebem a diferença lá na adolescência e quando notam que outras pessoas falam sobre visualizações mentais com facilidade. Por exemplo, eu sempre achei que era normal assim. Quer dizer, o que é normal também, né? Se a gente for entrar nessa pauta, a gente vai fazer aí um podcast de 3 horas. Mas eu fui entender e conhecer sobre a fantasia, eu tava com 25 para 26 anos. Então, assim, eu acho que se a gente, né, começar a falar mais sobre, e os educadores também, né, tiverem isso, eu acho que fica muito mais fácil de conseguir que as crianças consigam se desenvolver um pouco melhor, né? Por exemplo, uma criança com a fantasia, ela pode ter dificuldade em imaginar personagens enquanto lê, né? Ou em lembrar de momentos visuais, como passeios. Não afeta, assim, o aprendizado dela, mas muda a forma como processa informações e memórias.
Então eu lembro que na escola eu tinha dificuldade com aquelas atividades de desenhe sua casa ou desenhe um leão. Não era fácil para mim imaginar essas coisas como os outros que pegavam ali o papel e caneta e já iam, né? Que já tinham aquela memória do que era, né? Então assim, eu sabia o que era um leão, eu sabia o que era uma casa, mas eu não conseguia de forma fácil e rápida imaginar e botar pro papel. E uma última curiosidade, né? O engenheiro de software Blake Ross, enfim, é o co-criador do Firefox, revelou que tem a fantasia. Eu não estou sozinha no mundo. Ele disse que durante toda a sua vida, ele pensou que contar ovelhas era uma metáfora. E eu também achava isso. É claro que esse método nunca funcionou pra mim, né? E consequentemente pra ele também não, pelo jeito. Mas então, o que você vê quando imagina uma maçã? Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo episódio.